TV Capibaribe. Jatiaci agora. Oferecimento Nana Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. Melhor do que cuscuz com charque, a gente está começando por aqui mais um Jatiaci agora. E já falando para vocês que a gente está naquela expectativa, naquela espera de ter uma semana iniciada com muita energia positiva. No programa de hoje eu recebo uma pessoa que é uma amiga muito querida, uma pessoa do bem e principalmente uma pessoa que tem pautado um tema importantíssimo lá em Camaragibe. As ações dela, obviamente, não reverberam só na cidade, porque é uma pauta que hoje, nacionalmente, vem sendo acolhida por diversos políticos, personalidades e figuras sociais de relevância. A pauta é sempre focada no mês de abril, mas o ano todo tem que ser discutida. A gente vai falar um pouquinho sobre autismo e estou aqui com a representante do grupo GAPAC, que é o Grupo de Apoio à Mãe a Pessoas Autistas. Bem-vinda, Érica Rocha. Como é que você está? Tô bem, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com você e falar sobre algo que eu gosto tanto de falar, né? É sempre bom falar de autismo, sempre bom passar mais informações e multiplicar essa história para que a gente possa quebrar esse preconceito sobre o autismo. Eu já acho bom. A gente está aqui no canal 7 da Claro TV, na TV Capibaribe, também disponibilizando sempre para Com Brasil, né, que hoje está nacionalmente nas TVs a cabo. E eu já queria iniciar querendo saber um pouquinho do início da tua trajetória com essa pauta, que é uma pauta, além de muito relevante, hoje uma pauta que é cada dia mais atual para a sociedade, né? As vivências dentro dessa questão do autismo têm sido mais próximas. As pessoas, até digo o seguinte, as pessoas existe muito preconceito, muito despreparo, mas é uma coisa que as pessoas vão precisar cada dia mais ter um enfrentamento a esse combate de preconceitos, porque é uma coisa que já é uma realidade em quase todas as famílias, né? Isso, o autismo ele vem crescendo, uma demanda muito grande, até por questões de laudos mais rápidos, né? Com a informação, com a fala do autismo, com todas as informações que estão vindo, ficou até mais fácil a gente chegar num laudo de autismo e encontrar essas pessoas que têm autismo. Então, a demanda está bastante grande, né? Dentro de todo lugar onde você vai, tem pessoas com autismo, que antes não tinha. E hoje em dia a gente está se deparando com essa comunidade crescente. Então, precisamos cada vez mais falar, procurar mais informações, se especializar no assunto, para que a gente possa dar uma vida saudável a essas pessoas dentro da sociedade. Como iniciou a tua pauta em especial? Como iniciou na tua vida essa pauta? Com meu filho. Com teu filho. Há uns anos atrás, né? Hoje João já tem 28 anos e vamos dizer que já é uma pauta da pauta, né? Porque aí a gente já vai falar do autismo na pessoa adulta. A gente fala muito sobre a criança com autismo, a terapia para a criança com autismo, o que vamos fazer para essas crianças com autismo. Mas a gente esquece que o autismo é uma condição que não passa, né? Que não tem cura, e que ela vai seguir essa criança na adolescência e na fase adulta. E idoso também. Então, a gente tem que começar a mudar esses conceitos também para poder pegar esse novo público, porque é um novo público que está chegando, porque a gente está tendo laudos em pessoas adultas que, levando seus filhos para a terapia, começam a observar que tem estereotipias, que tem traços, e aí começa uma nova busca por quem sou eu. Aí é quando recebe o laudo do autismo já na vida adulta. A Letícia Sabatella, inclusive, há pouco tempo descobriu. Ela está com 52, 53 anos. E descobriu agora há pouco, né? E para ela devia ser uma coisa muito difícil, né? Porque você passa uma vida deslocada sem se entender. E aí quando chega
nessa fase em que a pessoa está meio que já na reta de começar a pensar como é que vai ser a idade, a terceira idade, descobrir um laudo desse. Como foi as características e qual foi a atenção que você teve com o João para descobrir especificamente nele essa questão do autismo? João, ele tinha, desde muito pequeno, ele já mostrava traços diferentes por não se aninhar, porque a criança, o bebê, ele tem essa questão do amamentar, de estar ali no colo, da troca do olhar quando está amamentando, o afago quando alguém pega, quando alguém faz uma gracinha. E João Pedro nunca teve. Era sempre a visão muito parada em algo, como se tivesse perdido, e muito na dele, assim, não esboçava essa troca, realmente essa questão do ninho familiar. Quando ele começou, aí não dormia. Era um bebê que não dormia. Geralmente o bebê dorme muito, porque eu já tinha Aniele, já não era mãe de primeira viagem, mas era tudo novo em relação a João Pedro. Então a gente foi... Eu não fui observando, eu não vou mentir, porque eu não queria observar nada, eu queria que as coisas fluíssem. Quando o João ficou com 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, as características começaram a ficar mais acentuadas, andar na ponta do pé, correr em círculo, tudo que pegava era para girar. E sempre muito irritado, sem dormir. A questão do sono, muito forte. Não dormia, sempre muito irritado, sempre preferindo estar embaixo da cama, dentro do guarda-roupa. Não havia aquele ninho social, ele não queria estar perto. Aí passei uns dias na casa da minha mãe trabalhava no hospital, e ela passou e disse: Érica, João Pedro não dorme. Eu disse: não, ele não dorme. Ele passa a noite se balançando. Eu disse: eu sei. Porque aí nem eu durmo, nem ninguém dorme. E ela disse: vamos levar João no psicólogo. Eu disse: mãe, João não tem nada, por favor. Mas aí ela insistiu e eu terminei levando. E aí a psicóloga teve a primeira suspeita e passou para outra pessoa. E assim eu comecei uma terapia, que era até lá no Hospital Otávio de Freitas, há muitos anos atrás. Né? Que João Pedro, ele tinha o quê? Ele ia fazer ele tinha 2 anos e meio, quando tudo começou mesmo. Então, começou a batalha, porque era uma batalha. Né? Ainda hoje é, né? Ainda hoje é. A gente sair de casa, pegar condução, e uma contramão, e era estressante, ele vivia estressado. Enfim, comecei a terapia lá, e de lá eles me encaminharam para um psiquiatra, porque o laudo ele só pode ser dado ou por um neuropsiquiatra ou um psiquiatra. Então, não tem essa conversa de... não. São os profissionais que são responsáveis, que podem laudar uma pessoa com autismo. Então, daí, quando o laudo saiu, ele já estava com 3 anos, porque havia uma investigação, né? Precisava fazer todo um questionamento, porque como o autismo ele é comportamental, não existem exames clínicos para dizer que a pessoa tem autismo ou não. Existem várias possibilidades do que é o autismo. Pode ser causa genética, enfim, são muitas coisas que se levantam, mas nada é ainda confirmado. Tantos anos, e a gente ainda não tem uma confirmação do que é o autismo, o porquê do autismo nas pessoas. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu já vinha o laudo, eu já vinha num processo de terapia, onde eles só ficaram mais intensos, porque já era direcionado. Nessa época não existia essa questão de classificação, nível 1, 2 e 3, que, na verdade, esses níveis é necessário que se saiba que nível de autismo 1, 2 e 3 não é testando a capacidade do seu filho, é a terapia que vai ser feita nesta pessoa para o melhor desenvolvimento dela. Que eu antigamente chamava de autismo leve, autismo... Isso, autismo leve, severo e nessas diretrizes. Mas toda a terapia, ela alcança o objetivo dela desde que ela seja feita direcionada e sabendo o que esteja sendo feito. Porque cada indivíduo, ele tem o seu potencial. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso. Quando vem essa questão do, meu filho é autista leve, isso está invalidando a outra mãe que tem um filho que tem autismo suporte 2. Então, essa questão de suporte é muito mais para a terapia. O que eu vou fazer, qual a intensidade da terapia que eu vou fazer com essa pessoa para que ela tenha essa, como eu posso dizer, essa melhora dentro das possibilidades dela. Entendi.
No caso de João, foi diagnosticado qual... Não, na época não existia. Ou era autismo ou autismo severo, que já naquela época eles eram internos, né? Alguns casos eram internos porque não sabia nem da questão do laudo autista. Já se diagnosticava como outros transtornos. Muitas das vezes as pessoas com autismo há tempos atrás eram considerados esquizofrênicos. E aí iam parar em hospitais psiquiátricos e ali ficavam. Que, aliás, eu acho que sempre foi um espaço que é maravilhoso. Eu discuti até a lei antimanicomial, porque os manicômios, eles eram meio que depósitos, né? Muita gente era jogada ali, às vezes não tinha necessariamente um problema, às vezes a família não queria acolher esse indivíduo, às vezes era um outro problema que era de uma outra ordem, e era uma desculpa, e ali a pessoa era medicada de qualquer forma e acabava realmente surtando, né? As pessoas falam muito, né, que eram fábricas de pessoas com transtornos, né? A palavra fábrica de doido. Uhum. Era assim que era direcionada a questão dos manicômios. E, felizmente, a gente saiu, né, dessa época de trevas. Os manicômios, eles foram extintos, graças a Deus. E hoje a gente tem casas de convivências, né? São residências terapêuticas que trazem essa pessoa de volta à sociedade. No seu caso, você tinha o suporte da sua família. Sim. Porque, no caso, sua mãe foi a primeira pessoa a dar esse entendimento. Como foi depois, no seu caso, porque aí a gente vai tratar, eu quero depois saber um pouquinho de alguns casos das mães, você não vai precisar relatar, mas é só pra gente ter esse entendimento. No seu caso, como é que foi esse início? Porque, de certa forma, é uma criança que não tem hábitos comuns. E isso despluga ele, de certa forma, do coletivo. E esse desplugue, para uma mãe inicialmente entender, é uma relação pesada. Como é que foi esse início, principalmente pós ser descoberto, esse laudo? Como foi essa relação? Como você falou, né? Minha mãe, eu tinha um apoio, mas que quando você tem um laudo, esse apoio ele fica um pouco sem acontecer. É triste dizer isso, mas é a realidade. Eu já falei isso outras vezes lá na frente e torno a dizer. Quando você engravida, você tece sonhos que são seus. Eu, enquanto mãe, meu filho, um menino, que na minha família são 4 mulheres, na casa dos meus pais. Minha mãe teve um filho homem, mas ele faleceu com 1 ano e 8 meses, após uma cirurgia. Então, assim, era uma criança esperada. Um menino, primeiro neto, homem, e na família do pai também. Então, assim, havia uma expectativa em cima de João Pedro. E criada também por mim. Eu não tive irmão. Meu filho vai fazer assim, vai ser desse jeito. E é muito louco isso, porque a gente tece uma vida de uma pessoa que a gente nem sabe quem é. Aonde a gente ocupa tanto esse espaço que, às vezes, a gente obriga a pessoa a seguir uma vida que ela não quer, por conta dos nossos sonhos. Então, quando eu descobri que João Pedro era autista, que teve laudo, que foi rotulado, que eu costumo dizer que foi rotulado, eu vivi um luto real. Os meus sonhos, o filho que eu idealizei, ele não existia. Então, foi um processo realmente de reconstruir aquela vida, aonde a gente ia começar a sonhar coisas que eu nem sabia se eu podia sonhar junto com ele. Porque, na verdade, quando eu recebi o laudo de autismo, na minha cabeça, naquela época, a gente não tinha muito. O que a gente falava de autismo? Pouquíssimos relatos, 2 filmes que falavam de pessoas super gênios, e eu não estava vivendo esse super gênio. Eu estava vivendo uma criança que era difícil lidar, que tinha medo até de ir no banheiro, que não dormia, que vivia irritado, que se machucava, que não acompanhava essa questão social de estar com a gente. Tudo que pegava quebrava, era uma destruição total. E isso ia acumulando tanta coisa dentro de mim que eu estava perdida. Então, até eu encontrar pessoas que podiam realmente me ajudar, porque
essa questão do apoio, né? Por ser uma pessoa tão imprevisível, com tantos movimentos repetitivos, com questões de gritar, de não dormir, de estar irritado, eu não podia estar em todos os lugares. E a gente sempre foi uma família grande, de sair junto, de ir à praia. E eu comecei a ser vetada desses lugares pela condição de João. Então é muito ruim, porque o preconceito ele começa dentro de casa. Por mais, não, a gente aceita, mas na realidade não há essa aceitação. Então, eu vivia na casa da minha sogra e lá a gente vivia o autismo de João Pedro. Todo mundo vivia o autismo de João Pedro. Mas era algo realmente cansativo. Não é o esperado. E quando você está no meio do que não é esperado, você se perde. E me perdi muitas vezes e me encontrei muitas vezes. Mas não foi nada fácil. Viver o luto da perca de um filho vivo é ruim. Mas aí, como eu disse, eu encontrei pessoas que me ajudaram, que passaram por situações, né? E que começaram a dividir comigo, a compartilhar. Daí eu comecei a entender e a aceitar, porque primeiro você tem que aceitar a história e querer fazer. O psiquiatra de João, quando ele me deu o laudo, eu lembro que eu fiquei muito irritada, disse umas coisas com ele, saí da sala. E depois eu voltei, a porta estava aberta, ele não tinha colocado ninguém ainda na sala. Ele disse, pode entrar, eu sabia que você ia voltar. Eu fiquei olhando para ele assim, ele disse, Érica, é normal, você é muito jovem. Mas o que eu posso te dizer é, viva o luto, só não se afogue, não vá com ele, né? E volte o mais rápido possível, porque João Pedro vai precisar de você. E foi isso. Essas descobertas, outras pessoas que já tinham passado, o compartilhamento, o falar sobre o autismo, buscar informação, ter informações. Então, isso aí me fez voltar para a vida, me resgatou e fez eu ajudar meu filho. Na fase adolescente, né, porque você falou que eu tinha 28 anos, como é que foi essa vivência? Porque é uma outra fase também. E a gente começa a compreender que existe vida após a infância no autismo, né? Porque hoje até soa bem nas fotos, né? Para muita gente, tirar foto com crianças autistas e às vezes não tem a compreensão do que essas mães passam e não tem compreensão do que é ter, né? Uma pessoa com espectro autista. Espectro autista. Como é que foi essa fase, a entrada da adolescência? Eu quero entender todas essas fases de João, porque você acabou criando, junto com algumas mães, esse grupo de apoio. E aí eu queria entender como é que esse trânsito foi passando na tua vida. Pronto, João Pedro, enquanto criança, né, muito... não havia um controle muito assim da questão dele, até passar pelas terapias, e aí ele foi se adequando, porque eu também falo muito que é tudo questão de aprendizado, né? A gente até conversou sobre isso um dia recentemente, falamos sobre essa questão de quando a gente tem um filho, nós somos adestrados, na verdade. Desculpa a palavra, mas eu não gosto muito de enfeitar coisas. Sim. Gosto muito das coisas diretas. Todos nós, todo ser humano, ele é adestrado. Ele nasce, ele precisa aprender a sentar, ele precisa fazer a evolução de engatear, daí ficar em pé e andar, certo? Mas isso é um treinamento que os pais fazem. Na ordem natural, isso vai acontecendo. Mas existe por trás os pais fazendo isso acontecer. Sim. Você é treinado a falar. Você aponta, a pessoa que está com você, ela verbaliza o que você está apontando para que você possa reproduzir. Quando a gente recebe um laudo de autismo, a gente para de fazer isso. É interessante, porque a gente para. A gente começa a achar que as coisas não vão acontecer, porque fez a primeira vez e houve a negativa. Mas se a gente não insistir, a gente não consegue. Então, assim, esse processo para que João Pedro viesse a se alinhar, a se conectar com ele mesmo, o parar, o poder fazer as coisas, já que ele não parava um minuto quieto, né? A questão da medicação que foi de suma importância para esse controle de João Pedro. Veio a adolescência e começou as questões que ele já vinha mostrando já muito jovem, do toque, a sexualidade, porque existe. Sim. Não é que a gente escuta essas coisas, sabe? Essa menina não tem problema mental, mas já está
Isso é natural, isso é uma ordem natural nossa. Sim. A sexualidade é uma ordem natural nossa. Ela vai aflorar. E é claro que quando você não tem um entendimento real do que está acontecendo, você vai fazer de qualquer jeito. Mas aí é onde eu volto. A gente precisa fazer as coisas acontecerem. A gente precisa ensinar, mostrar, insistir. Então, João Pedro se masturbava e algumas pessoas ficavam Em choque. em choque. Então, eu comecei João, você só pode fazer isso no seu quarto. Só no seu quarto. O quarto. Sempre mostrando a ele o quarto. Até o dia que aconteceu dele ter a primeira ejaculação dele. Uhum. Já estava acho, com 17 anos. Conseguiu, né, completar o ciclo que ele estava fazendo. E eu estava com as amigas na sala, conversando. Ele sai do quarto desesperado. Tô rindo agora, mas no dia foi tão assim... Embaraçoso, né? Embaraçoso, né? E foi embaraçoso para mim, mas não para elas. Por quê? Porque a gente convive, os que estão perto de mim. É tão natural a questão de João Pedro ser autista, por eu falar tão diretamente do que é, porquê e as coisas, que elas não se envergonharam daquilo ali. E foi massa, porque foi um ponto positivo para mim. Eu entendi que o que eu estava falando, o que eu estava passando, estava sendo real e estava sendo bem aceito. Então, levei para o banheiro, passei as outras ordens para ele. Então, assim, ele foi se adaptando. E eles conseguem se adaptar. Que é o que muita gente coloca como se fosse uma coisa impossível, né? Mas não é impossível. Eles se adaptam, eles conseguem. Desde que haja essa pessoa levando, conduzindo, insistindo, Com ajudando, essa paciência também, né? com a paciência. Não vai ser do dia para a noite. É a mesma coisa que diz assim, meu filho está fazendo terapia há 30 minutos. 30 minutos dá para quê? 30 minutos pode não ser nada para a gente, que conhece o tempo limite da gente. Mas para uma pessoa com autismo que tem essa dificuldade com tempo, com espaço, em ficar, em prestar atenção, 30 minutos é muito tempo. Então, a gente tem que começar a respeitar o limite do outro. Começar a tratar como pessoa, não como autista. Tem autismo, massa, mas é uma pessoa. E precisa ser individualizado, precisa ser ajudado, precisa ser inserido. Então, se a gente não fizer com demanda de tempo, realmente com vontade de fazer, hoje não deu certo, tenta amanhã de novo, e assim a gente vai, porque tem resposta. Então, na adolescência, eu acho que foi quando eu tive mais tempo e João Pedro ficou mais tranquilo, porque eu já tinha aquela experiência da infância e, como eu disse, tinha sempre alguém que estava na minha frente que me passava como ia ser. Por isso, a gente tem um grupo de acolhimento. Certo. Então, o grupo de acolhimento surge na fase da adolescência dele. Foi. Eu já fazia parte de um grupo, que era aqui no Recife. Não era em Camaragibe, era em Recife. E foi quando a minha irmã também recebeu o laudo de autismo do filho. Ainda teve esse adicional. Tem esse adicional. É Dilma, Arthur, né? Tem 18 Aliás, anos. Passando para não engasgar. E um beijo para você, Dilma. Dilma tem Arthur, né? Arthur é 10 anos mais novo que João Pedro. Então, tudo que eu recebi de apoio, eu passei para ela também. E foi quando eu disse, Dilma, a gente está sempre por aqui. Será que em Camaragibe a gente não tem alguém que a gente possa ajudar? Né? A gente já consegue ajudar. Aí foi quando a gente fez a primeira caminhada, em 2015. Lá na cidade de Camaragibe. Lá na cidade de Camaragibe. Que a gente participava das caminhadas aqui. E o sentido da caminhada tem gente que fala, não resolve nada, não sei o que, não sei o que, vocês vão protestar. Não, o sentido da caminhada não é protesto. O sentido da caminhada é falar do nosso amor, do nosso respeito. Falar que estamos aqui e que merecemos o espaço. É um dia de celebração. Está celebrando o quê com tanta coisa faltando? A gente está celebrando a nossa família. A gente está celebrando o que a gente conseguiu, até onde a gente chegou. Para uns pode ser pouco, mas para a gente é muito. Ver a evolução dos nossos filhos ao amarrar um sapato, ou dizer que não quer calçar um sapato, a escolha de uma roupa. A poder comer algo, porque muitos são seletivos, comem só aquilo ali, e do nada pegar alguma outra coisa que seja diferente, que para eles essa questão, tudo é novo, tudo assusta, não é como a gente. Então, assim, a gente quando vai para a caminhada, a gente vai para ato de amor, de respeito, para mostrar à sociedade que a gente está ali e que a gente merece esse respeito.
A gente merece estar ali. E que eles que se juntem para que a gente faça a inclusão acontecer. A inclusão não é só porque meu filho é autista, não. A inclusão é porque meu filho é um ser humano e ele precisa ser incluso. Ele não precisa ser produtivo para uma sociedade capitalista, mas ele precisa ser incluso numa sociedade onde existe amor, respeito, afeto, onde pode dar outras possibilidades a ele. Então é isso. Quais seriam para você essas possibilidades, o que falta ainda? Eu não estou falando de Camaragibe, tá? Eu estou falando a nível de Brasil. Porque ao mesmo tempo que é tudo muito recente também, né? Esse entendimento, a chegada da pauta para um debate mais aprofundado, a sociedade passou por diversas transformações e acredito que assim, a gente está realmente numa era de aquários, porque foi tudo muito junto, assim, né? As liberdades individuais, as liberdades sexuais, entende? E aí chega também essa pauta de inclusão. E, na verdade, seria garantia até, eu diria, porque quando a gente fala em incluir, fica como se a gente estivesse sendo obrigado a fazer um processo de inclusão. E eu acho muito ruim quando a gente usa até esse termo. Eu acho que ele é importante, mas ele não pode ser um termo, eu não tenho que incluir porque é uma obrigação. Eu tenho que garantir, porque essa participação é um direito do João e de outros, né? Ele tem que estar na sociedade porque ele é uma pessoa com direitos. E me parece que assim, o fato de não poder fazer essa própria defesa em alguns momentos, a não ser com o corpo presente na caminhada, retira isso dele. A gente está num espaço e num momento do mundo em que as pessoas estão discutindo e destoando muitas questões, né? E a gente está discutindo, acho que as coisas numa perspectiva errada. Inclusive, a pauta do autismo é uma pauta hoje que realmente tem uma inserção social muito grande, tomou um vulto muito rápido, mas a gente sabe que tem muita gente que cola na vibe pela collab mesmo do Cola que é Sucesso. Como é que de fato evoluiu? O que é que a gente tem tido de positivo? O que é que você faz de avaliação? Pode ser longa na resposta, não tem problema. O que evoluiu? O que eu vejo na evolução da questão do autismo é essa questão do informativo. A gente está aqui. A gente está em outros espaços falando. Mas a credibilidade ainda não é dada para um autista que possa expor. Eu até conheci um autista chamado Paulo, né, a pessoa do Paulo, maravilhosa. Eu não lembro o segundo nome dele. Foi num congresso que ele foi até para Brasília representar. Ele mesmo foi se representando. Então, para mim, enquanto mãe de autista, como ativista, como pessoa que está na causa, eu fiquei deslumbrada, sabe? Em saber que ele ia estar ali se representando. Mas, no meio daquele voto, para que alguém fosse falar de autismo em Brasília, as pessoas que estavam ali, que lutam pela causa, querendo invalidar a posição dele no momento. Oi, como assim? O cara que mais pode falar, né? Dessa vivência. Como assim? Como é que eu tenho alguém que se autorrepresenta porque é autista, né? E eu vou invalidar que ele participe de um evento desse? Não posso. A questão das pessoas... Autismo, ele é real, certo? Ele precisa da inclusão. Quando a gente fala em inclusão, tem que incluir. Não é incluir porque é autista, é incluir porque é pessoa. Como você disse, as pautas foram crescendo, questão de sexualidade, opções, eu vou fazer essa individualidade crescente do que eu posso fazer, que eu seja validada e que eu mereço isso e que a sociedade ela tem que aceitar. Não é fazer isso descer de goela abaixo. Não. É fazer acontecer como vem sendo. Pautando, falando, levando, mostrando. Mostrando o que se está sendo feito, o que se está conseguindo. Para mim, é importante demais. Eu posso sair com o João Pedro. Existem mães que não conseguem sair com seus filhos. Porque a criança, o adolescente, ou o adulto, ele não consegue estar. Então, vê como deixa você tão impotente nesse momento. Eu consegui, mas tem mães que não conseguem.
Mas eu preciso mostrar a elas que eu consegui, porque eu preciso que elas se levantem. Eu preciso que elas façam, porque pode fazer. Não tem idade para aprender. A gente não tem idade para aprender. A gente vive em constante mudança e aprendizado. O autista vai do mesmo jeito. Uma pessoa numa cadeira de roda, uma pessoa que não enxerga. Então, assim, essa inclusão ela precisa ser generalizada, precisa ser para todo mundo, para os que têm e para os que não têm. E principalmente para os que não têm, né? Justamente. Porque para quem tem acesso, tudo é desculpa, né? Justamente. Então, o autismo, como você mesmo disse, é novo e ao mesmo tempo não é. Só um minuto. Esse é café? Traga para mim aqui. Não, no meio do programa mesmo. Eu já cometi 2 gafes aqui, porque, inclusive, eu nunca deixo o danado do telefone com som. Peguei essa, tá forte, então tá forte. Ai, obrigada. Não, eu preciso. Eu vou pedir obrigado aqui, porque, né? Melhorou o negócio, né? A gente já desperta um pouquinho. Aí, eu tava dizendo aqui, eu deixei o telefone, nunca deixo o telefone no barulho, né? Aí deixei pra você ver, porque sem café, minha filha, eu não desperto. Não funciona. Mas vamos embora, pode continuar. Sim, então, assim, quando a gente fala dessa inclusão, o que está acontecendo, como eu te disse, são esses espaços, essas oportunidades. Agora, infelizmente, como não é um assunto novo, mas que se tornou visivelmente novo, tem um quantitativo imenso, porque a gente não sabe a quantidade de autista. Eu não vou chegar aqui para dizer, não tem, a gente não tem, até porque existem pessoas que estão tendo laudo agora na vida adulta. Então, eu não posso chegar com certeza e te dizer. O IBGE, quando começou, o ano passado, se eu não me engano, foi o ano retrasado, quando fez, abriu para 10% da população. Como é que eu ia dizer que meu filho era autista? Não, abriu para saber questão de casa, esgoto, enfim, o mínimo do mínimo. Então, assim, é difícil saber o quantitativo, mas é algo grande. E quando se torna algo grande, que você não sabe de onde veio nem porquê, fica tão mais fácil você ludibriar as pessoas. Infelizmente é isso. Sim. O desespero de uma mãe com um filho autista para ter uma terapia, para conseguir uma cura que não existe, que é oferecida, porque eu já escutei de pessoas dizendo que tinha cura. Tu entende? Debates que eu fui com pessoas que eram considerados os tampas no assunto, mas que tinham uma teoria, que tinham escutado algo daqui, não tinham a vivência. E para começar a falar e eu começar a intervir, eu ser convidada a sair da sala, aconteceu várias vezes. Porque eles estavam vendendo um produto e eu passando uma realidade. Então, agora deve ser muito pesado alguém passar por uma coisa dessa. Comprar uma coisa e depois não sei. Tu entende? Não ter esse controle, esse cuidado com o outro. Teu filho é autista, hoje eu tenho métodos. Quando os métodos eles vão para o mesmo lugar. A ciência ABA é muito bom, realmente. A terapia com ABA, os que fazem, os que aplicam, mas e os que não? Vamos começar a fazer isso acontecer para todo mundo, chegar da base ao topo e não só no topo, porque são caros. Vamos começar a dividir conhecimento, porque é dividindo, nesse caso, é dividindo que a gente soma, que a gente multiplica, que a gente consegue alcançar essas pessoas que não têm esse acesso. Ô, Érica, eu vou te fazer uma pergunta muito pontual. Me veio à cabeça agora, eu vou perguntar. Como foi no processo pandêmico, né? Porque, veja, quantas mães hoje estão no GAPAC? Na verdade, explica o GAPAC logo, antes de tudo, porque eu acabei pulando o assunto. Porque a gente foi conversando e eu realmente queria entender essa tua vivência com o João, porque eu acho que quando você vai contando e vai dizendo e vai falando, porque a gente já teve algumas conversas sobre isso, para quem está em casa, passa uma sensação muito boa de que, apesar dos desafios, não vale a pena desistir do seu filho. Né? Porque a gente percebe que quando se tem uma condição que, de alguma forma, retira a criança do ambiente que a gente acha propício, você bem falou, da questão dos sonhos, das projeções que a gente tem para os filhos, a gente acaba se frustrando e, de alguma forma, a gente começa a tratar aquilo como se fosse apenas uma obrigação. E um filho não é uma obrigação, um filho precisa de afeto, de carinho, de entendimento. Você conseguiu coisas com o João
que muita gente talvez não consiga, né? E às vezes não é por um esforço. E às vezes é por não tentar também. Então, tem esses dois lados. Como é que foi esse... Quantas pessoas... Como é que é o GAPAC hoje? Esse é o primeiro ponto. Eu queria que você explicasse logo isso. E quantas mães são hoje que tem um GAPAC? O GAPAC, ele é um grupo de apoio à paz de pessoas com autismo. A gente coloca que é de Camaragibe, mas a gente só não tem mães de Camaragibe, ressaltando isso. Hoje tem São Lourenço, Paudalho. São Lourenço, Paudalho. Tem Recife lá? Tem Jaboatão. Tem gente de Petrolina. Ótimo. Entendi. Enfim. Então você é do estado. O GAPAC é do estado. É. E esse grupo, ele nasceu na pandemia. Porque a gente fez a primeira caminhada em 2015, como eu falei. Era só algumas pessoas que não eram um grupo. A gente se falava aleatoriamente no Zap, né? E continuamos fazendo a caminhada e alguns encontros, e era na boca, no telefone sem fio. Vai ter um encontro, a gente trouxe um psicólogo, uma assistente social. Porque, assim, o intuito do grupo é acolhimento. Quando eu falo de acolhimento, eu falo do quê? Eu falo em te escutar, em ir até você, se você não puder vir até mim. É promover para você rodas de conversa com outras mulheres, outras mães que passaram por situações semelhantes à sua, que vai poder te dar uma orientação sobre sexualidade, a questão de uma crise. A criança está tendo uma crise sensorial, o que eu posso fazer no momento? Está tendo uma crise por um não que recebeu. O que eu posso fazer em meio a essas situações? Então, alguém está sempre lá, tem sempre alguém que pode te dizer algo que já fez e deu certo. Então, o grupo ele foi pensado nisso. E a gente fazia antes de ter um grupo com as amigas que faziam terapia juntos. Então, quando chegou a pandemia, a gente teve a necessidade de se conectar virtualmente. Entendi. Então, foi aí que o grupo realmente nasceu. O grupo ele foi criado em 2019. Foi 2019, eu não me lembro a data. A gente começou com 30 mães e hoje somos 417. Caramba, é muita gente. Não são todas assíduas, mas a gente sempre tem um dia... São quantos grupos de WhatsApp? Um só. Um só. Um só. E cabe esse povo todo? A gente não consegue fazer ligação comunitária, né, para todo mundo. Ou uma videochamada com todo mundo. Ou já impede. Porque, se eu não me engano, são até 300 e alguma coisa. Passou disso, não faz mais. Mas somos 417. Essas mães todas, elas chegaram a você por causa da relação da caminhada? Isso, por conta da caminhada. Quantos anos já de caminhada? 11. 11. Eu acho que eu participei de 3. Mais. Mais um pouquinho? Pronto. Algumas caminhadas que eu fui, e assim, eu confesso que eu não tenho um entendimento. E meu entendimento veio muito dessa vivência com a Érica, e aí eu falo pro público de casa. A gente parou uma vez para conversar especificamente eu acho que foi na praça da Vila da Fábrica, na frente do teatro. E eu perguntei para você sobre Aspen. Sim, sim. Aí, desse assunto, gerenciou o interesse de eu entender um pouco mais. Você tem uma fala muito acessível. Isso é muito bom. Porque, às vezes, a gente não consegue tentar ajudar, e os veículos, eu acho que tem uma obrigação, a gente tem uma obrigação, não de se colocar como o detentor da informação, mas se colocar à disposição de que a informação, além de necessária, ela não pode deixar de ser acessível. Então, por exemplo, hoje você tem esse grupo de mães, essas mães devem ter sido transformadas, porque no momento que você encontra outras pessoas que têm as mesmas dificuldades que você, de alguma forma, percebe que não é uma barreira só sua, né? Desse aspecto, pensando nesse aspecto, o grupo, ele tem vivências importantes, mas quais foram as mais marcantes nesses últimos anos? Porque, por exemplo, a pandemia deve ter sido uma barreira. Eu pensei logo na pandemia, nem sabia, inclusive, da questão de ter nascido na pandemia. Mas era porque é um momento que estava todo mundo muito pirado. E aí eu fiquei pensando,
eu tive crises de ansiedade, assim, homéricas na pandemia. Voltei a fazer comunicação por causa da pandemia. Porque naquele período eu dizia, meu Deus, eu não consigo, eu não posso dar um abraço, eu não posso dar um cheiro. Eu tenho que falar para as pessoas. E pode também ser o último momento que eu fale, porque a gente não sabia muito se ia sair, se não ia. E aquilo ali gerenciou para mim um esvaziamento da caixa. Porque eu tinha com quem conversar. E acabou que tomou um vulto, porque tudo naquela época estava sendo muito grande. Para você, como é que foi esse processo? E quais foram os momentos mais marcantes, tanto da caminhada quanto do GAPAC? A caminhada, eu lembro que na primeira caminhada, em 2015, eu conheci uma família, né? Que eles, já no final da caminhada, o rapaz estava de moto e ele me parou. Eu estava chorando, porque assim, era algo que eu não achei que fosse alcançar a quantidade de pessoas, porque foi em 15 dias que a gente fez. A gente anunciou num carro de som e eu realmente não sabia a dimensão de pessoas com autismo dentro de Camaragibe. Mas aí não foi só as pessoas, né? Só as famílias de pessoas com autismo. Os amigos, pessoas que estavam comigo lá atrás, no começo, que escutaram os meus choros, minhas vontades de desistir, porque não, eu estou hoje aqui falando, Sim. eu sou bem... Mas eu vivi essa questão da ansiedade do queria que meu filho falasse, eu queria que meu filho não fosse autista. Sim. Queria que meu filho não fosse autista. Eu não aceitei de início, eu reclamei, eu até hoje falo que eu tentei acabar com a situação. Mas, como eu disse, eu encontrei pessoas que me ajudaram, que me mostraram que eu podia, que elas tinham conseguido e que eu também ia conseguir. Não é fácil, eu não estou romantizando o autismo. Uhum. Porque não há romance no autismo. Nem tem como ter, né? As pessoas todo momento lembram pra você que não tem como ter. Não tem como ter. Eu hoje posso dormir tranquila, mas antes eu não dormia, porque meu filho não dormia e destabilizava uma casa inteira. Um autista, uma pessoa com autismo, não é só ela, existe a família por trás dela. Que, na maioria das vezes, se acaba. O pai vai embora, os filhos ficam com raiva porque a mãe é dedicada à pessoa, não só com autismo, qualquer família que tenha alguém com deficiência, com um transtorno, com uma dependência maior, gera essa insatisfação. Então, eu comecei a levar meus filhos para a terapia de João. Que era para eles entenderem o porquê de eu passar tanto tempo Bota na rua. mais um pouquinho de água aqui, porque ele realmente foi no extra forte mesmo. Tá, para mim tá perfeito. Pra mim também tá, mas os primeiros goles. Depois... Essa questão, né, de trazer para junto, para ver como era o dia a dia. Então, isso também virou um conselho para as mães. Leva os filhos, para eles verem o quanto é exaustivo você subir e descer de ônibus. Porque, eu vou dizer uma coisa a tu. A gente tem tanto direito, tem tanta lei, mas esses direitos, eles não valem de nada. Não, e as pessoas dizem assim, não, mas tem que cobrar. É muito fácil você falar em cobrar quando você está em coletivo, mas você sozinha no cotidiano, com um confronto de homens, às vezes, muitas vezes que estão ali, com uma pessoa que está dependendo da sua habilidade de conduzir. Aí eu te pergunto, se é um direito, por que eu tenho que brigar tanto para ter ele? Exato. Não tem como. Então, assim, em relação a todas essas coisas, o grupo... Aí esse pai me parou de moto, né? Eu estava chorando. As donas da clínica que João Pedro fazia terapia, na época, elas foram para o evento. E ficaram maravilhadas, porque a gente conseguiu. Porque o que acontece? Esses eventos geralmente acontecem em grandes clínicas. Em espaços onde se tem terapia, e naquela terapia ali você vai proporcionar aquele dia. E a gente não tinha isso. A gente tinha 5 amigas, 6, que falavam feito doida, o tempo inteiro falando sobre autismo, né? Vivendo, comendo autismo. E quando a gente foi para a rua, a gente trouxe gente. Porque a linguagem da gente era acessível. Eu não sou médica, eu não sou formada, eu sou mãe. E eu tenho a mesma linguagem dela. Tanto expressão corporal como na fala. A minha vivência é a vivência delas. Então, trazer aquele pessoal para a rua foi massa. E esse pai me parou. Eu preciso conversar com você, eu preciso conversar com você. Eu disse, espera só 2 minutos que eu preciso encerrar a caminhada. E ele, sim, eu espero. E quando ele foi conversar comigo, que ele disse assim, obrigada. Aí eu olhei para ele, por quê? Porque você trouxe uma realidade que muita gente esconde. Cara, aquilo ali acabou comigo.
Então foi quando eu disse, não, Edilma, a gente vai começar a trabalhar aqui. Érica, mas não, a gente não tem, mas a gente vai fazer acontecer. A gente vai fazer acontecer. E a gente fez. A gente começou a trazer pessoas que eram amigas, que eram formadas, que começaram a dar palestra, que começaram a falar. Botou uma mãe na roda, fala aí o que tu tá passando. E isso aí foi dando confiança a elas de que elas podiam fazer. Então, assim, é um lugar que a gente foi buscar na tora mesmo. Eu vou fazer e pronto. E se alguém quiser me ajudar, massa, mas também se não quiser, eu vou estar fazendo. Eu posso hoje falar para 2 pessoas, mas hoje eu já não falo só para 2 pessoas. Eu tenho pessoas que procuram o GAPAC. Não sou eu, não é Érica. É um grupo de mulheres que falam sobre suas necessidades, que compartilham as suas vivências, que falam sobre terapia. Consegui terapia em tal lugar, vou te dizer como é que tu faz para conseguir, como vai fazer o encaminhamento, vai para tal lugar. Então, assim, a gente se ajuda mutuamente todos os dias. É claro que às vezes é difícil, porque são 400 e tantas. Eu tenho 12 mães que me ajudam. Porque eu tenho uma vida. E eu passo sempre isso para elas. Vocês têm vida. Não é só o autismo. O autismo não é o seu filho. Não, e você é muito bonita, jovem ainda, bastante. Obrigado pelo Tá jovem. naquela fase de que realmente, assim, não tem como se anular. Porque se você também não cuida desse processo, ele lhe anula como mulher, como mulher. E eu tô falando disso porque a gente... Veja, nada com coisa nenhuma que eu vou falar, mas é porque essas coisas vêm. Eu tava esse final de semana em Brasília e eu tava com a cabeça em casa, porque não era no marido pela primeira vez, mas por causa do gato. Eu disse, meu Deus, já não vi o gato hoje. E é um animal. Imagine um filho, um ser que você gerou. E você vai ficando naquela coisa que se você dá você pira muito, você começa a achar que você não foi suficientemente boa. E esse processo de anulação da mulher, ele acaba com a sua autoestima, acaba com sua questão emocional, ele acaba com o seu psicológico. De repente, a pessoa que é muito bonita se perdeu, acabou, a juventude passou e foi simplesmente porque não se encontrou, né? Ou não tinha alguém com dispositivo para dizer, não, dá sim. Essa é a tua importância nesse processo. Eu acho isso muito bom. E assim, quando você fala, o que o grupo... Eu recebo relatos no grupo, porque eu fico triste, minha gente. Eu canso, eu não sou forte o tempo todo. Sim. Eu não sou guerreira. Eu vou dizer de novo, eu não sou guerreira. Eu não sou guerreira. Nem tem que ser. E nem quero ser. Eu quero poder dizer não, eu não consigo também, e eu preciso de ajuda. Mulheres, independente dos filhos ou não, tem essa questão de tudo trazer para si. Eu tenho que fazer porque eu tenho que me mostrar, porque eu tenho que ser forte. Ninguém tem que ser forte o tempo todo. Não precisa. A gente tem um Deus maravilhoso. Ele sim é forte o tempo todo. A gente não. A gente não precisa ser forte o tempo todo. Então, quando a gente demanda também para os outros, porque a família ela tem uma importância e ela tem uma responsabilidade, igual a sociedade tem uma importância e tem sua responsabilidade. Você acha que você lembra o nome das 12 pessoas? As 12 mães que estão Sim. comigo, sim. Pronto. Antes eu quero mandar um cheiro para Edilma, dizendo a seguinte questão para ela. Eu acho muito bonito a relação de... Ela veio até agradecer no dia que eu encontrei ela da homenagem que ela recebeu lá. No nosso outro trabalho. São muitos. São muitos. E eu tava dizendo, eu até desdenhei, né? Eu disse, mas por quê, né? Porque, para além de tudo, ela é uma irmã, mas eu percebo que ela é uma fonte de força para você. E a admiração que ela olha para você é muito bonito. Mas a minha admiração por ela também é enorme. Mas tu entende que isso... Com todos esses processos, às vezes não cabe, as pessoas não conseguem fazer caber. E ter esse olhar não romântico, mas de admiração pelo outro, dá uma renovada na força. Né? Eu sou uma pessoa, sou seu fã, eu sempre disse isso pra você. Eu tenho um carinho enorme. E às vezes eu me pego pensando, meu Deus, é muita fibra. Porque a gente passa pouquíssimas coisas e, às vezes, né, a gente se condiciona. Você é mulher, você é negra, você vem de um local
que não é exatamente o local em que as pessoas vão receber da melhor forma. Você tem um filho autista, e ainda assim você consegue fazer arte, você ainda consegue fazer diálogo, você ainda consegue... E isso não é porque você é muito facetada apenas, porque pode ser também. Mas é porque você não se deixou esmurecer no momento em que podia ter te levado à depressão. Porque leva. Então, eu já te parabenizo e estendo para essas mães que eu quero que você fale os nomes, mas é de uma em especial, porque quando eu vejo alguém falando com tanto carinho de alguém, dá a sensação em mim que o mundo pode ser melhor. Porque briga, discussão, debate, raiva, estresse, a gente passa o tempo inteiro. Mas quando a gente tem um olhar de admiração e de afeto pelo outro, todas essas coisas, que não são poucas, eu tenho cerca de 437 pessoas, meu amor. Não tem, eu tenho aqui 2, às vezes eu tenho estresse o tempo inteiro. Então, não tem como não ter esse estresse. Mas o olhar da admiração faz a gente fluir. Faz a gente entender que o que a gente está fazendo é muito maior. Desculpa a extensão, falando desse pessoal. Não. Em relação a Edilma, ela é aquela pessoa assim, ó. Não é só comigo, não. Ela é essa pessoa. Poxa, Edilma, eu tô pensando em vender um picolé. Ela faz, me dá 2. Eu quero comprar 2. Não, me vende 4. Tu entende? Uhum. É aquela pessoa que impulsiona a gente. Sempre. Ela sempre tem uma solução prática. Olha, vamos fazer assim, vai ser melhor. Eu compro. Tu quer que eu compre? Eu compro, a gente passa... Eu compro, tu vende, e depois tu... Aí a gente vai ali. Ela é essa pessoa. A minha irmã, o filho dela, Arthur, ele tem autismo severo. E eu não falo em nível de ajuda, de terapia, não. O constante em casa, né? Aonde ela precisou deixar de trabalhar. Edilma é uma pessoa que inspira vida. Ela é alegre, ela gosta de um batuque, ela não pode ver uma lata batendo. Eu quero ir, vamos fazer isso. Eita, eu tô atolada, vamos alugar uma casa pra gente passar o final de semana todo mundo junto. Aquela bagunça boa. Ela é essa pessoa. Passando pra não engasgar. A gente tem essa brincadeira, ela e eu. E ela se anulou tanto que saiu do mercado de trabalho, mas já nasceu como empreendedora. Ela fazendo mexer da minha irmã. Pode fazer. Ela trabalha com utensílios, aluguéis de utensílios para casamento, para jantar, para almoço, para festa infantil. Ela tem o que você aqueles aparelhos mesmo de mesa, jantar, aquelas panelas bonitas, só coisas de barro para feijoada, só para isso, só para aquilo. Então assim, e é um requinte, as taças, enfim. Ela tem tudo o que você imaginar. Eu vou pedir para meu diretor, quando puder e se puder, deixar disponível esse material na nossa entrevista. Tanto na abertura como no final, não só como um suporte de divulgação para a Edilma, mas como uma forma de abraçá-la pelo que ela consegue fazer. Isso. Então, assim, outras mães que chegaram pra gente, eu não consigo, meu filho isso, meu filho aquilo, tá trabalhando hoje. Isso é muito bom. Entendeu? Tá estudando. Quando eu recebo uma ligação, quando eu entro no grupo, que ultimamente está sendo complicado entrar no grupo, mas eu tenho essas 12 mães que fazem esse olhar de acolhimento por mim, e quando é uma coisa, aí eu vou intervenho, enfim. Eu tô afastada do grupo, gente, não é porque eu quero, não, é porque realmente eu tô numa demanda que é muito bom pra gente, né, no momento. Eu tenho que aproveitar, porque o autismo só é visto 30 dias no ano. Dos 365 Sim. dias, 30 dias é o único que a gente aparece. Deixa eu até mandar um forte abraço aqui, que eu falei muito de você para o Anderson Florencio, que está deputado estadual, e eu conversava muito com ele sobre o trabalho do GAPAC lá. E eu até estava dizendo para ele, porque ele tem tentado entender melhor, né? E participa de algumas ações muito pontuais. Mas ele disse, esse grupo eu quero muito conhecer. Eu quero entender como é que funciona isso. E por que eu estou te falando isso? Porque há também uma questão hoje da política
de falta de entendimento ainda. Eu sei que tem alguns com potencial na Alep, como o João Nadege. É nosso padrinho. Pronto, que é uma pessoa super querida nessa pauta. No país, hoje, o próprio deputado federal Túlio também tem feito um debate importante, né, nessas questões. E aí, eu tenho falado que alguns prefeitos começaram a ter esse entendimento, né, da importância, mas ainda é uma coisa muito miúda, acho que está começando a tomar um vulto. Como é que as pessoas podem procurar o GAPAC? No Instagram, a gente tem o Instagram, @GAPAC oficial. E também nos telefones, né? Pode entrar em contato comigo. Meu telefone é 24 horas. É 819-8434-9821. Repete. 8434-9821. Salientando o quê? O Grupo GAPAC é um grupo de acolhimento. A gente presta apoio, né, em conversas, em rodas de conversas, tanto virtualmente como fisicamente. A gente não tem terapia para os autistas. A gente trabalha a questão de inclusão deles, mas o ponto principal do GAPAC é trazer essa mulher, essa mãe, de volta ao ciclo da sociedade. É mostrar para ela que ela não é só mãe de autista. Ela é uma mulher, uma pessoa, um indivíduo que tem que ter... cuidar de si mesma. Porque se a gente cuida tanto de alguém, quem vai cuidar da gente? Então, precisa se cuidar, precisa se ver nessa posição de pessoa que pode, que é capaz e que vai fazer as coisas acontecer, se respeitando e respeitando a questão do seu filho. A gente tá faltando só 3 minutinhos para acabar Sério? o programa. Tá tão bom. Escola, já existe inclusão? Sim. Tem alguma demanda específica hoje? Você acha que tem que ampliar ou não? Sim. A gente precisa ampliar mais a questão dos auxiliares de sala, os AT, os estagiários. Precisa ser mais reforçado isso. Já que não deixar para cima, para quando começar as aulas, não. Tem que ser um trabalho já... Os contratos devem ser ampliados. Certo. Um contrato de pouco tempo não vale a pena. Amplie os contratos, que é para que o ano que vem essa criança ter o direito de estar na escola. Começar com Seja Bem-vindo, todo mundo junto. Vamos lá. E só para pontuar rapidinho, um outro detalhe. Dentro desse processo, as crianças na escola melhora a qualidade de vida? Sim. Sim. Muito. O suporte psicológico, a família também tem que ter, né? Precisa. Precisa. É necessário que a família tenha esse apoio psicológico. Na saúde, o que é que está faltando pontual para a gente reforçar? Humanismo. Você acha que não tem ainda para essa questão? O que é que faz isso melhorar? Esses espaços. Quando a gente começa a falar de autismo. Quando se leva um acolhimento para dentro desse trabalho de saúde. Um acolhimento dentro da saúde para fazer as coisas andarem com amor e respeito. Não só como trabalho. Essa foi minha queridíssima, maravilhosa amiga, irmã, mulher, militante, política de alguma forma, porque faz a política pública rolar para os autistas. E principalmente, eu acho que é o que mais a gente tem que reforçar. A mulher que não se abandonou e que consegue fazer, né? Você falou uma coisa sobre guerreira que eu acho muito importante. Eu tinha muito essa dificuldade de chorar em público. Hoje eu sou uma manteiga. Se eu tiver com vontade de chorar, eu choro na hora da novela, na hora do comercial. Eu choro. Porque é bom botar pra fora também. É verdade. E entendi também que a gente precisa ter esse suporte dos amigos. Às vezes a gente até alguns deixa depois. Mas, minha gente, a gente não tem que se arrepender do que a gente tá fazendo pra gente. A gente tem que se arrepender do que a gente não fez. Isso. Tem que ser significativo pra gente. E eu tô dizendo isso porque eu amo muito você. Ah, Quero também receber te amo. você mais vezes aqui Sim, pra gente sim, conversar. sim. Mande um cheiro pra Edilma e fale o nome das 12 mães. Sim, é Ana, Michele, Camila, Rosinha, Tati, Joyce, eita, Gleice, Cleide. Tainã. Não, Tainá não é do grupo. Não é do grupo. Eita, meu Deus, vai passar despercebido, 2. Porque eu e a Dilma somos as Sim. 12.
Mas é isso. É isso. Desculpa aí, viu, gente, se faltou alguém. Se faltou alguém. Mas assim, eu só quero dar uma ressalva. Eu quero que vocês entendam, o Grupo GAPAC, não existe Érica sem vocês. Tá certo? Eu venho dizendo sempre, somos uma coxa de retalho. Somos mulheres que nos completamos. E eu preciso de vocês para a gente poder continuar ajudando. E como algumas mesmo já disse, assim, obrigada, Érica, por ter me escutado, por eu ter visto a tua luta. E eu tô aqui agora. E, de uma certa forma, você me salvou. Eu salvei porque eu fui salva também. Canta a música de João Pedro e canta pra tu. Érica. Eu vou ligar pra tua mãe, eu vou dizer sua mãe. Eu sempre faço a Érica cantar isso. É porque tudo que ele tá fazendo, alguém diz assim, vou ligar pra Érica, viu? Aí ele fica tirando onda com a cara das pessoas, João Pedro. João Pedro. Érica, brigadíssimo. Volte logo, viu? Volto sim. No seu horário de almoço, na TV Capibaribe e também na Com Brasil, porque a gente é chique demais, ó. Na Com Brasil a gente tem Elô Pinheiro, Boris Casoy, Netinho de Paula, toda essa galera fazendo essa programação a nível nacional e a gente aproveitando aquela ponta para estar com vocês na Com Brasil. Mas a TV Capibaribe aqui em Pernambuco, a gente também consolida isso com muito afeto, levando as nossas estrelas, as nossas personalidades, levando as figuras eclesiásticas e os debates com os artistas todos os dias, de meio-dia na TV Capibaribe e... Obviamente, às 18 horas fica disponível no blog do Jatiaci no YouTube. E depois tem reprise de meia-noite. Porque eu tô o dia inteiro com vocês aqui e agora. Jatiaci agora. Um cheiro, um beijo pra todo mundo. Fica em casa, Érica. Até logo. Volta logo. Jatiaci agora. Oferecimento. Nene Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. TV Capibaribe.